Olá pessoal, vamos aí resolver essa questão interessantíssima sobre equações do segundo grau. Ela fala o seguinte: qual é o valor de K, o valor de K para que uma das raízes aqui a gente chama de x' da equação, aí você tem essa equação aqui, né? Seja o triplo da outra. Então, a outra, no caso, a outra raiz é o x duas linhas, né? Então, para que uma delas, vou botar x', seja o triplo da outra, significa que uma vai ser 3 vezes a outra. O triplo é só você multiplicar por 3 a outra raiz. Então, as raízes, né? Eu estou denominando, né, as raízes dessa questão, dessa equação, por x' e x duas linhas, ou x1 e x2, beleza? Gente, a nossa equação, ela é dada por x ao quadrado menos 4kx mais 6k igual a zero. Sabemos que as equações do segundo grau possuem, né? A equação do segundo grau, ela possui um termo chamado A, um termo chamado B e um termo chamado C. O A é o que fica antes do x ao quadrado, que nesse caso aqui é o próprio 1, não está aparecendo. O B fica antes do x, que é menos 4k. Perfeito? Não pode esquecer do sinal. É todo mundo que está antes do x. E o C é o termo que fica sozinho aqui, que é o mais 6k. Não precisava de escrever mais 6k, poderia deixar só 6k, mas eu escrevi para ficar mais didático. Beleza? Sabemos uma relação extremamente importante de função do segundo grau, que basicamente vai ser o coração dessa questão, que é a soma das raízes, que a gente chama de S, que ela é dada por x1 mais x2, as raízes, né? x' e x duas linhas. A soma tem uma fórmula, é dado por menos b sobre 2a. Menos b sobre a, né? Por curiosidade, existe uma outra fórmula, que é a fórmula do produto das raízes. Você vai multiplicar o x' pelo x duas linhas, dá igual a c sobre a. Só curiosidade aqui. Por que curiosidade? Porque a gente vai usar essa fórmula aqui, beleza? A fórmula da soma das raízes. Então, isso vai ser o coração da questão. Porque, acompanhem comigo, a soma das raízes, que é o x1 mais x2, vou repetir aqui, ela é dada por menos b sobre a. Menos b sobre a. Essa fórmula é importante se gravar para questões desse tipo, tá? Perceba como que eu vou desenvolver essa questão. Gente, o x', na minha organização, ficou dado como? O x' ficou dado como 3x2. Por quê? Ela é o triplo da outra. Uma raiz é o triplo da outra. Então, eu boto aqui 3x2. O x2 é o próprio x2. Então, eu deixei as duas como uma incógnita só. Então, se eu somar a primeira raiz com a segunda raiz, vai ser a primeira, que é uma, com a outra, que é o triplo da outra, né? Como se fosse assim. Daria 4x2. Óbvio, se eu tenho algo e esse algo soma com uma outra quantidade, onde uma é triplo da outra, se eu somar, vai dar 4. Então, antes da igualdade, eu fiz. E depois da igualdade, eu vou substituir. O B, eu vou substituir aqui. E o A, eu vou substituir aqui, certo? Então, a fórmula dá menos o valor de B, o B é menos 4K, certo? Sobre A, que é 1. Menos com menos dá o quê? Mais. 4K dividido por 1, 4K. Eu tenho 4, eu posso jogar para baixo um deles e no final das contas vai cortar. Qual é a conclusão que eu acabei de chegar? A conclusão que eu acabei de chegar é que a segunda raiz, que é o x duas linhas, é exatamente igual a k. Ou seja, eu acabei de encontrar uma raiz, não numericamente falando, mas eu acabei de encontrar uma raiz. Eu acabei
de encontrar que a raiz, ela vale K. Uma raiz, ela vale K. O que eu vou fazer, então, para encontrar essas raízes? Como a raiz é K, eu vou substituir na minha equação, certo? Eu vou desmanchar isso daqui, porque eu já... pause o vídeo caso queira copiar, mas a soma já está aqui. Eu vou desmanchar para terminar nesse espaço que tem aqui, beleza? Então acompanhe comigo. Então agora, o que você vai fazer agora, Humberto? Eu vou fazer uma substituição. Como isso aqui é uma raiz, lembra que as raízes são x1 e x2. Como o x2 é uma raiz, eu vou substituir ela lá na equação. Então vai ficar assim, ó, no lugar do x eu coloco k, vai ficar k ao quadrado menos 4k vezes, no lugar do x eu substituo k, mais 6k, não tem mais lugar para substituir. Eu fazendo essa substituição, eu transformo todos os meus x's em k. Então a minha equação fica somente com uma incógnita k, beleza? E eu consigo terminar essa questão. Lembre-se, se é uma raiz, tem que igualar a zero. Já deixei aqui igual a zero, beleza? Agora é só fazer o cálculo. K ao quadrado, deixa ele quietinho. 4k negativo vezes k vai dar 4k ao quadrado, negativo. Certo? Aqui vai ficar mais 6k igual a zero, beleza? Eu tenho k ao quadrado menos k ao quadrado. Então é como se eu tivesse 1 menos 4, dá exatamente menos 3, correto? Beleza? E aqui repete o resto. Virou uma nova equação do segundo grau com incógnitas k. Você pode resolver pelo método de Bhaskara, tradicionalmente, né? Onde você chama o A aqui de menos 3, né? Você chama o B de 6, só que essa incógnita tem k, né, na questão. E o C você chama de 0. Mas, né, você pode fazer de um método mais rápido. Qual que seria o método mais rápido? Eu percebo que o 3 e o k, eles são fatores comuns. Esse cara faz parte dos dois. Por exemplo, se eu retirar 3 e k desse primeiro termo aqui, sobraria o menos e sobraria 1k, porque está k ao quadrado. Se eu tirar 3k de 6k, vai ficar uma parcela chamada 2. Por quê? 2 vezes 3, 6k. Beleza? E aí eu termino a minha questão, né? Terminamos como? A parte de fora do parênteses igual a 0. Então fica 3k igual a 0. K igual a 0 sobre 3. Esse que no caso é 0. Essa resposta não pertence às alternativas. Não existe a resposta 0, porque é como se esse aqui fosse uma possibilidade para K. Eu tenho outra possibilidade. Essa parte de dentro do parênteses você também iguala a 0. Fica menos K mais 2 igual a 0, certo? Deixo o K quieto, passo o 2 para lá. Como o 2 estava positivo, joga negativo. Eu multiplico por menos 1 para organizar a minha equação. Fica K igual a 2, tudo positivo. Então, essa é uma outra possibilidade para K. Significa que a alternativa correta para o meu valor de K vale 2, ok? Então, gente, só para finalizar, lembremos que foi dado a equação como x ao quadrado menos 4kx mais 6k. O que eu quero destacar fica como atividade, é uma questão interessante e difícil realmente. Substitua o valor de k aqui no lugar, né? O k valendo 2, por exemplo. Aqui, 4 vezes 2, 8. E 6 vezes 2, 12. Gente, essa equação do segundo grau, joga aí, faz o Bhaskara aí, calcula as raízes aí. A vale 1, B vale menos 8 e o C é o sozinho que vale 12. Joga isso aqui em Bhaskara e verifica. Você vai encontrar uma raiz que é o triplo da outra. Você vai exatamente encontrar isso, beleza? Então, você vai estar encontrando uma raiz sendo o triplo da outra. Então, é isso, pessoal. Uma questão difícil, uma questão interessante, né? Espero ter ajudado vocês aí.
dê pause no vídeo quando quiser, copie toda a solução. Vou deixar aqui, ó, toda a resolução aí, beleza? E forte abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixe seu gostei. Tamo junto, valeu!